Fala galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e sejam bem-vindos a mais uma aula de Circuitos 2. Na aula passada nós vimos os modelos de elementos de circuitos, nomeadamente modelo do resistor, do indutor e do capacitor, e nesta aula a gente vai ver então como usar esses modelos na análise de circuitos. A aula de hoje a gente vai ver exemplos da resposta natural de um circuito RC, a resposta ao degrau de um circuito RLC em paralelo e a resposta transitória de um circuito RLC em paralelo. O primeiro exemplo que a gente vai ver hoje é a resposta natural de um circuito RC. Para isso, considere o seguinte circuito no qual esteve ligado por um longo período de tempo, de forma que o capacitor ficou carregado com uma tensão de V0 volts, conforme indicado no diagrama do circuito. O nosso objetivo aqui é determinar a expressão da corrente no domínio do tempo que passa no resistor e também determinar a expressão da tensão V no domínio do tempo, ambos marcados no diagrama do circuito. Como a nossa análise é feita no domínio da frequência, então temos que achar um circuito equivalente ao circuito dado no domínio da frequência. Para isso, vamos usar os modelos que a gente viu na última aula. Como sabem, tanto o indutor quanto o capacitor, ambos possuem dois modelos de circuito, um modelo em série e um modelo em paralelo. Então surge a dúvida, nesse caso, que o capacitor possui energia inicial armazenada, de qual modelo de circuito usar. Bom, então para ajudar a dissipar essa dúvida, vamos representar o nosso circuito dado com os dois modelos possíveis. Aqui no circuito 1, nós temos o capacitor aqui representado em vermelho pelo seu modelo em série, ou seja, uma impedância de valor 1 sobre SC em série com uma fonte de tensão V0 sobre S. E no circuito 2, a gente tem um modelo em paralelo que é constituído de uma fonte de corrente CV0 em paralelo com uma impedância de valor 1 sobre SC. E o nosso resistor em ambos os casos está aqui representado a preto. Como o nosso objetivo é determinar a expressão da corrente, em primeiro lugar, então eu pergunto para vocês qual desses dois modelos permite determinar a corrente I com mais facilidade. Observando os nossos dois modelos de circuitos no domínio da frequência, eu acredito que o circuito 1, por ser constituído por uma única malha, é mais atraente para o cálculo da corrente I. Bom, tendo escolhido então o melhor modelo de circuito, passemos então à segunda fase da nossa análise, que consiste em resolver o circuito. Lembrando que quando eu falo em resolver o circuito, eu me refiro ao facto de a gente ter que determinar as correntes de malha e as tensões de nó pedidos. Visto que o nosso circuito é constituído de uma única malha, vamos então usar a lei das tensões de Kirchhoff, que afirma
que o somatório de todas as quedas e elevações de tensões ao longo de um caminho fechado é igual a zero, para obter a seguinte equação. Seguindo o sentido horário, então a gente tem uma elevação de tensão que corresponde a menos V0 sobre S, mais uma queda de tensão que corresponde a 1 sobre SC vezes I, mais uma outra queda de tensão que corresponde a R vezes I. E segundo o LTK, esse somatório de todas as quedas e elevações deve ser zero, que está de acordo com a equação 1. Lembrando que o nosso objetivo é achar uma expressão para a corrente I, então se eu fizer algumas manipulações algébricas, eu chego na expressão aqui dada pela equação 4, que me diz que a corrente I é igual a V0 sobre R a dividir por S mais 1 sobre RC. Essa equação 4 representa a expressão da corrente no domínio da frequência, mas o enunciado pede que determine a expressão da corrente no domínio do tempo. Para isso, então, o próximo passo será aplicar a transformada inversa de Laplace à equação 4, de forma a se obter uma expressão para I no domínio do tempo. Observando atentamente a equação 4, a gente constata que ela é dada por uma constante K a dividir por S mais A, onde K é igual a V0 sobre R e A é igual a 1 sobre RC. Como vimos nas primeiras aulas, K sobre S mais A no domínio da frequência corresponde a K e elevado a menos AT no domínio do tempo. Assim, a expressão para a corrente no domínio do tempo é dada por I igual a V0 sobre R e elevado a menos 1 sobre RC T vezes U de T, a corrente aqui medida em amperes, ou, se lembrarem lá do circuito Zoom que a gente viu que a constante tal é definido como sendo igual a RC, a gente pode expressar I como V0 sobre R é elevado a menos T sobre tal U de T. Passemos então para a linha B da questão. Para determinar a tensão V nos terminais do resistor, basta usar a lei de Ohm, que diz que V é igual a RI. Assim, multiplicando R pela expressão da equação 5, a gente tem que V é igual a V0 é elevado a menos 1 sobre RCT, U de T, e a tensão medida em volts, ou V é igual a V0 é elevado a menos T sobre tal, U de T. Conforme mostra o circuito aqui representado, uma outra forma de determinar V seria pegar a expressão dada pela equação 4 e multiplicar por R e depois aplicar a transformada inversa de Laplace a esse produto e obtém-se uma expressão igual ao da equação 6. Vamos supor agora que o enunciado pedia para determinar V em primeiro lugar e depois a corrente I. Neste caso, o modelo em paralelo seria mais atrativo e então teríamos o seguinte circuito para analisar. Para esse circuito, usando o método das tensões de nó e considerando que o somatório de todas as correntes que saem do nó é igual a zero, a gente tem que V sobre 1 sobre SC mais V sobre R menos CV0 é igual a zero. De forma similar ao que foi feito anteriormente,
Aqui, se eu fizer algumas manipulações algébricas e isolando a variável V, chega-se então que V é igual a V0 a dividir por S mais 1 sobre RC. Tomando a transformada inversa de Laplace da equação 11, obtém-se que V no domínio do tempo é igual a V0 é elevado a menos T sobre tau U de T, com V medido em volts, onde tau é igual a R vezes C. Para achar a expressão de I, mais uma vez vamos recorrer à lei de Ohm e a gente obtém então que I é igual a V0 sobre R é elevado a menos T sobre tau U de T. Observe que a equação 13 é o mesmo que a equação 5 e a equação 12 é o mesmo que a equação 6. Assim fica demonstrado que, embora qualquer um dos modelos levam ao mesmo resultado, a escolha do circuito equivalente a ser utilizado no domínio da frequência é influenciado pela grandeza que desejamos obter como resposta. Para concluir, então, esse simples exemplo mostrou que, quando há energia inicial armazenada, você deve não só observar o diagrama de circuito dado, mas também a grandeza que você deseja calcular. Passemos então ao nosso segundo exemplo, que corresponde a um circuito RLC em paralelo. Para isso, considere o seguinte circuito, constituído de um capacitor de 25 nanofarad, um resistor de 625 ohms e um indutor de 25 mH em paralelo, com uma fonte de corrente constante de 24 mA. No circuito também considere que a chave esteve ligada por um longo período de tempo e que em t igual a 0 a chave é desligada. Admita também que a energia inicial armazenada no circuito é nula. A nossa tarefa então consiste em determinar a corrente que percorre o indutor quando a fonte for desligada. Comecemos então por construir o diagrama de circuito correspondente no domínio da frequência. Como não há energia inicial armazenada, então o nosso capacitor é uma simples impedância de valor 1 sobre SC, o resistor é uma impedância de valor R e o indutor é uma impedância de valor SL. Neste ponto, eu devo fazer a seguinte observação. Embora nos foi fornecido os valores para a corrente IG, para o capacitor C, para o R e para o indutor L, eu resolvi manter as letras em vez de utilizar os números. Eu sugiro que quando tiverem que analisar circuitos, façam sempre desta forma. O motivo desta decisão se tornará mais claro à medida que a gente for avançando neste exemplo. Para o nosso circuito no domínio da frequência, a corrente IL é igual à tensão V que está aplicada aos terminais do indutor a dividir pela impedância do indutor. Recorrendo ao método das tensões de nó e mais uma vez salientando que eu estou considerando a soma de todas as correntes que saem do nó, a gente vai ter então que V sobre 1 sobre SC mais V sobre R mais V sobre SL menos a corrente da fonte IG igual a 0.
ou equivalente a ter SC vezes V mais V sobre R mais V sobre SL é igual à corrente IG. Aqui, se somarmos as últimas duas parcelas do lado esquerdo da equação 15 e colocando V em evidência, a gente obtém a seguinte equação. Multiplicando ambos os lados da equação 16 por RLS, a gente obtém a expressão descrita pela equação 17. Dividindo a equação 17 por RLC, eu tenho aqui S ao quadrado mais 1 sobre RC, S, mais 1 sobre LC. Isso tudo vezes V é igual a S sobre C vezes IG. Assim, isolando V, a gente obtém que V é igual a S sobre C, a dividir por S ao quadrado mais 1 sobre RC, S mais 1 sobre LC, isso tudo vezes a corrente IG. Tendo obtido a expressão de V, então, utilizando a equação 14, a gente tem que IL é igual a V a dividir por SL, que dá 1 a dividir por LC sobre S ao quadrado mais 1 sobre RC, S mais 1 sobre LC, isso tudo vezes a corrente IG. A equação 19 me diz que a corrente IL é dado pelo produto de duas expressões, aqui um representado a vermelho e o outro a azul. Neste ponto, devo vos dizer o seguinte. Quando a gente analisa um circuito no domínio da frequência, a variável que a gente quer calcular, quer determinar, é chamado de saída. É aquela variável que a gente quer medir, quer determinar. A variável que excita o nosso circuito, que a gente aplica aos terminais de entrada do nosso circuito, pode ser uma fonte de corrente ou de tensão, é chamado de entrada. E a parte que está aqui em vermelho é chamada de função de transferência. A função de transferência ela é definida como a razão entre a transformada de Laplace da saída e a transformada de Laplace da entrada. Por exemplo, neste caso, a função de transferência aqui designada de HDS seria IL sobre IG. Assim, a seguinte igualdade é sempre válida. Um dos motivos que me levou a utilizar as letras em vez dos valores numéricos de R, L, C e da fonte IG tem a ver com o seguinte. Como vocês hão de se lembrar, em circuitos 1, a gente viu que um circuito RLC pode ter três tipos de soluções. Super, sub ou criticamente amortecida. E essas respostas dependem apenas dos valores dos componentes RLC. Então, muitas vezes vocês pegavam os exercícios que pediam apenas para trocar o valor de RLC e para ver que tipo de resposta vocês iriam obter. Veja o exemplo 8.1 do livro. Fazendo análise com letras em vez de números, então você exclui a necessidade de ter que voltar ao circuito original para fazer toda a análise que a gente fez até aqui, caso mude ou caso necessite mudar algum componente. Bom, feito esse parêntese um pouco longo, né?
Então, vamos agora determinar a expressão numérica de IL utilizando a equação 19, ou 19.2. Utilizando, então, os valores de R, L e C dados no circuito, a gente tem que 1 sobre LC é igual a 16 vezes 10 à oitava. 1 sobre RC é igual a 64.000. Então, a nossa função de transferência HDS fica igual a 16 vezes 10 a 8 sobre S ao quadrado mais 64.000 S mais 16 vezes 10 elevado a 8. Vamos tratar agora, então, da nossa função de entrada. Como vocês podem observar no circuito dado, a função de entrada é uma fonte de corrente DC de valor 24 mA. A partir do instante em que a chave é ligada, essa fonte se comporta como um degrau de amplitude 24 mili, conforme mostrado na seguinte figura. Como vocês sabem, a transformada de Laplace de um degrau de amplitude A corresponde a A sobre S. Assim, a nossa função IG no domínio da frequência será dado por 24 vezes 10 a menos 3 sobre S. Substituindo, então, os valores obtidos na equação 19, a gente tem que IL é igual a 16 vezes 10 a 8 sobre S quadrado mais 64.000 S mais 16 vezes 10 a 8 vezes 24 vezes 10 a menos 3 sobre S, o que dá na forma fatorada IL é igual a 384 vezes 10 a 5 sobre S, S mais 32.000 mais J, 24.000, S mais 32.000 menos J, 24.000. Como você pode observar, a equação 21 possui um polo simples na origem e 2 polos na metade esquerda do plano S. Assim, então, vou deixar como exercício para que você aplique o teorema do valor inicial e do valor final na equação 21 e determinar o valor de IL em zero e em infinito. Bom, até aqui a gente já fez metade do percurso, que é achar a expressão de IL no domínio da frequência. A outra metade, então, consiste em achar a expressão de IL no domínio do tempo. E para isso, então, vamos tomar a transformada inversa de Laplace da equação 21. Como vocês já sabem, pela expansão em frações parciais da equação 21, a gente pode escrever que IL é igual a K1 sobre S, mais um K2 sobre S mais 32.000, menos J, 24.000, mais K2 conjugado a dividir por S mais 32.000 mais J, 24.000. Assim, K1 corresponde a multiplicar a equação 21 por S e avaliar em S igual a zero, o que dá 24 vezes 10 a menos 3. E K2 corresponde a multiplicar a equação 21 por S mais 32.000 menos J, 24.000 e avaliar em menos 32.000 mais J, 24.000, o que dá K2 é igual a 20 vezes 10 a menos 3, com fase 126,87 graus. E, consequentemente, o conjugado de K2 corresponde a 24 vezes 10 a menos 3, com fase
menos 126,87 graus. Finalmente, então, temos que IL de T é igual a 24 vezes 10 a menos 3, mais 40 vezes 10 a menos 3, é elevado a menos 32.000 T cosseno de 24.000 T, mais 126,87 graus. Isso tudo multiplicado por U de T, com a corrente medida em ampere, ou, de forma alternativa, com a corrente medida em miliampere. Bom, esse percurso que a gente fez aqui nesse exemplo é o que se espera que vocês façam aqui nessa disciplina, que é pegar um circuito dado, achar o modelo equivalente do circuito no domínio da frequência, resolver o circuito no domínio da frequência e depois passar para o domínio do tempo usando a transformada inversa de Laplace. Para finalizar este exemplo, vou deixar aqui um outro exercício que consiste em pegar a equação 22 e substituir t por zero e por infinito e comparar os valores obtidos com os resultados do exercício 1. Passemos então ao nosso terceiro exemplo, que consiste no seguinte diagrama de circuito. Aqui, o objetivo é determinar a corrente IL no domínio do tempo quando a fonte IG for igual a IM cosseno de ômega t, onde IM é igual a 24 mA e ômega é igual a 40.000 radianos por segundo. Observe que esse circuito é em todo semelhante ao circuito anterior, com exceção da fonte, que agora, em vez de ser uma fonte constante, uma fonte DC, passou a ser uma fonte senoidal. Situando essa diferença, observe que a disposição dos elementos é a mesma, os valores dos elementos são os mesmos, ou seja, um capacitor de 25 nanofarad, uma resistência de 625 ohms, um indutor de 25 mH. Além disso, a saída é medida no mesmo ponto que do circuito anterior e a entrada é aplicada aos mesmos terminais que a do circuito anterior. Assim, considerando que a saída é igual à função de transferência vezes a entrada, a seguinte relação é válida. Com tudo isso, eu quero dizer que a função de transferência desse circuito não mudou. A única coisa que mudou foi a entrada. Conhecendo a função de transferência, a gente evita então de fazer toda aquela análise que a gente fez no exemplo anterior. A nossa tarefa então agora consiste somente em achar a expressão de IG no domínio da frequência e substituir na equação 22. Como você pode ver, essa então é uma outra grande vantagem de conhecer a função de transferência. Como vimos anteriormente, a função de transferência é dada por 16 vezes 10 a 8 a dividir por s ao quadrado mais 64.000 S mais 16 vezes 10 elevado a 8. Quanto à função de entrada, a gente sabe que ela é uma função cosseno e, como já vimos, uma função cosseno no domínio da frequência corresponde a S a dividir por S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Assim,
a função de entrada IG é igual a 24 vezes 10 a menos 3S sobre S ao quadrado mais 40.000. Desta forma, substituindo as equações 23 e 24 na equação 22, a gente chega na expressão de IL dado pela equação 25. Fatorando o denominador da equação 25, então a gente tem bom, agora que a gente já tem a expressão de L no domínio da frequência, o próximo passo é achar o seu correspondente no domínio do tempo. Para isso, vamos aplicar a transformada inversa de Laplace a esta equação, usando a técnica de expansão em frações parciais. Bom, como vocês já sabem calcular esses fatores K1 e K2, vou deixar como exercício para casa vocês calcularem esses fatores. Bom, após o cálculo de K1 e K2, vocês vão obter que K1 é igual a 7,5 vezes 10 a menos 3 com fase menos 90 e K2 é igual a 12,5 vezes 10 a menos 3 com fase menos 90. Desta forma, então vocês vão chegar no seguinte resultado. A expressão de IL no domínio do tempo é dado por 15 cosseno de 40.000t menos 90 mais 25 é elevado a menos 32.000t vezes o cosseno de 24.000t menos 90, isso tudo multiplicado por o de t e a corrente medida em miliampere. Ou, simplificando ainda um pouquinho, face às condições iniciais dadas, será que a equação 26 faz sentido? Bom, como sabemos, a corrente no indutor no instante t é igual a 0 menos é igual a zero porque as condições iniciais são nulas. Sabemos também que a corrente no indutor não varia de forma brusca. Isso quer dizer que IL de 0 menos é igual a IL de 0 mais e é igual a zero. Para t igual a zero, a equação 26 prevê uma corrente inicial nula, o que está de acordo com a energia inicial nula no circuito. A equação 26 também mostra que IL é composto de duas componentes. Uma componente transitória, dado por menos 25, é elevado a 32.000t, seno de 24.000t, que tende a desaparecer quando a chave permanecer ligada por um longo período de tempo. E uma componente permanente, chamado de corrente de regime permanente, que é dado por 15 seno de 40.000t medido em miliampere. Somando as duas componentes, então a gente vê que a partir de 0,1 próximo de 0,2 milissegundos, a corrente transitória desaparece e a expressão de IL então é basicamente a expressão de regime permanente. Bom, termina assim a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e tenham todos um ótimo dia.